O racismo e o sexismo são um dos principais fatores que afetam a vida de mulheres negras. Mas e como viviam as mulheres negras e escravas na época da escravidão? Hoje vocês verão a história de Dandara e Anastácia, mulheres negras que lutaram para ajudar o seu povo na época da escravidão. E também veremos a história de mulheres negras da atualidade que buscam a sua liberdade de expressão e lutam contra o racismo. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial brasileiro. Dandara era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas geradas por ataques ao quilombo. O Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, região onde hoje pertence ao município de União dos Palmares, em Alagoas. Resistiu por mais de um século e se tornou um importante símbolo da resistência do africano à escravatura. Não se tem informação se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas ainda menina chegou ao Quilombo dos Palmares. Lá, além de participar dos embates físicos, ajudava na elaboração de estratégia para a resistência do quilombo. Também participava de atividades cotidianas, como a caça e a agricultura. Os ataques a Palmares teriam se tornado frequentes a partir de 1630, com a invasão holandesa. Dandara teria tido importante papel no rompimento do marido com o antecessor, Ganga Zumba, primeiro grande chefe do Quilombo dos Palmares e tio de Zumbi. Em 1678, Ganga Zumba assinou um tratado de paz com o governo de Pernambuco. O documento previa que as autoridades libertassem palmarinos que haviam sido feitos prisioneiros em um dos confrontos, e também a liberdade dos nascidos em Palmares, além de permissão para realizar comércio. Em troca, a partir dali, os habitantes do Quilombo deveriam entregar escravos fugitivos que ali buscassem abrigo. Dandara e Zumbi foram contra o acordo que não previa o fim da escravidão, só a liberdade para poucos. Ganga Zumba acabou sendo morto por um dos palmarinos contrários à sua proposta. Dandara e Zumbi tiveram 3 filhos. Dandara se suicidou em 6 de fevereiro de 1694. Quando foi presa, jogou-se de uma pedreira direto para um abismo. Preferiu a morte a voltar a ser escrava. Anastácia, escrava e sofrida, mista de luta e bravura, resistência e doçura, uma linda mulher que não cedeu aos apelos sexuais ao seu senhor. Sendo amordaçada e estrupada, a luta de Anastácia tornou-se um exemplo e até hoje sua força inspira a resistência de muitos e muitas devotadas. A história de Anastácia, como muitos e muitos negros escravizados trazidos ao Brasil, inicia com a chegada ao Rio de Janeiro no navio negreiro Madalena, vindo do continente africano em 9 de abril de 1740, a Congo para serem vendidos como escravos. A embarcação trazia 112 negros bantus. Entre eles estava a mãe de Anastácia, Delminda. Foi vendida por 1.000 réis. Assim que o navio aportou, e como era infelizmente comum às mulheres negras, foi violentada e engravidando de Anastácia. O alfoz foi um homem branco que nasceu assim a Anastácia, com os olhos azuis, mulher de beleza exuberante, é sempre representada como uma figura forte e guerreira, ficando conhecida por reagir e lutar contra a opressão do sistema escravagista. Era cobiçada por sua beleza, despertando a ira dos seus senhores, por seu comportamento rebelde e também das mulheres dos senhores, que não a toleravam. Para silenciá-la e castigá-la, foi condenada ao uso de máscara de ferro por toda a vida. A máscara Flandres, tal objeto, era usado no período de escravidão no Brasil, para impedir que os escravos ingerissem alimentos, bebidas ou terra. Eram trancados com um cadeado atrás da cabeça, possuindo orifícios para os olhos e nariz, mas impedindo totalmente o acesso à boca. Suportou escampamentos e que só terminaram com sua morte. Na atualidade, a mulher negra é afetada com todas as chegadas sociais brasileiras,
sendo elas encarceramento, violência doméstica, violência urbana, racismo, desigualdade no mercado de trabalho. Esse será seu fim, princesa dos negros. Imbalolo mi malo shumalewa, imbalolo mi malo shumalewa, me alature mi kare malewa, imbalolo mi malo shumalewa, imbalolo mi malo shumalewa, imbalolo mi malo shumalewa, me alature mi kare malewa. Ruth Pinto de Souza, mais conhecida como Ruth de Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1921 e morreu em 28 de julho de 2019, quando se recuperava de uma pneumonia. Ela foi uma atriz brasileira, primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão do Brasil. Ruth de Souza foi a primeira artista nascida no país a ser indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema por seu trabalho em Sim a Moça, no Festival de Veneza de 1954. Em 1968, entrou no elenco da TV Globo, tornando-se a primeira atriz negra a protagonizar uma novela Em Passo dos Ventos de Janete Clay e depois em A Cabana do Pai Tomás, ambas em 1969, passando a participar intensamente da teledramatologia da emissora em diversas produções. Mãe, negra, socióloga, professora e vereadora. Marielle Franco foi assassinada dia 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. Feminista e defensora de direitos humanos, mais conhecida como Marielle Franco da Silva. Foi vereadora que morreu aos 38 anos de idade em uma emboscada no centro da capital fluminense. Foi perseguida por cerca de 4 quilômetros e foi executada com 3 tiros na cabeça e um no pescoço por volta de 9h30 da noite. Percebe-se que a morte estava sendo planejada desde 2017. Por esse ocorrido, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou que a lei que consolidou dia 14 de março no calendário oficial do Rio como Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Na sociedade atual, pode-se perceber que há uma valorização da mulher negra mais do que em outras épocas da história. Isso porque houve uma mudança de pensamento que levou as sociedades a analisar como a situação do negro é tratada e principalmente a mulher, estando ela em várias camadas e ramos na sociedade. Um exemplo de mulher negra é a jornalista brasileira Glória Maria. Glória Maria foi a primeira repórter negra na televisão do Brasil, com estreia em novembro de 1971. Na época, ela também foi a primeira mulher a usar a Lei Afonso Arinos contra a discriminação racial no Brasil, quando o gerente de um hotel de luxo não permitiu que ela entrasse pela porta da frente do prédio. Hoje, mesmo depois de ter construído um currículo grande e passado por cerca de 156 países, Glória Maria admite que ainda sofre preconceito. Atualmente, ainda que a situação dos negros tenha melhorado muito, as condições de vida dessa parcela da população não se equiparam à da população branca, que ainda apresentam índices sociais mais favoráveis do que as demais etnias existentes no país. De acordo com o IBGE, os negros e pardos representam a maioria da população brasileira, cerca de 54% da população total do país. Concluindo, o negro pode ser sim protagonista da sua história. Mesmo no seu passado sofrido e doloroso, com nenhuma oportunidade de ser o que quiser da vida ou de se expressar, ao longo do tempo foram mostrando que são capazes e que a cor da pele não significa nada, mas ainda assim, em pleno século XXI, ainda há casos de discriminação e racismo. Mesmo com toda a dificuldade, continuam fazendo história com sua força e coragem, mostrando para o mundo que todos somos livres e capazes de ser o que quisermos. Então, meus olhos coloridos me fazem refletir. É que eu sou sempre da minha, eu não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar.
ouvindo? Não sei se deu pra entender. Esquece isso, que o seu compromisso é com você. O que se colhe é o que se planta. Não adianta regar a planta com veneno da garganta. Não é assim que a banda toca, então se toca. Não me provoca com esse tipo de fofoca. Troca o disco e coloca o som bom pra rolar. E o Brasil é